meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de oficina de negócios. A gente tem aqui a nossa correção, né? Que foi sobre a origem do dinheiro no Brasil colonial. Eu tô trazendo esses assuntos, né, de continuação que não tem no livro, mas é pra gente poder aprofundar em alguns aspectos, tá? E aí, sobre esse conteúdo, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né? Que era pesquisar sobre a Casa da Moeda no Brasil, né? Pesquisar algumas informações. Quais foram as informações que eu pedi? O que é, quem fundou e quando foi fundado. Então vamos lá. O que é? É o que? É uma empresa estatal responsável pela impressão de moeda e papel moeda oficiais do Brasil, tá? Então lá é onde faz a impressão do dinheiro, né? Tanto a impressão no papel, né? Como, eu não sei como é que se chama de cunhagem ainda, de moedas, tá? E quem foi que fundou a Casa da Moeda no Brasil? Quem fundou, gente, foi Pedro II de Portugal, tá? E quando foi fundada? Foi fundada em 8 de março de 1694. Então, ela é bem antiga, tá? A nossa próxima atividade, essa aqui já foi do livro, né? Foi sobre o valor do trabalho, que é da página 48. Vamos começar aqui, ó. Na primeira questão diz assim: o pai do jovem era serralheiro. Pesquise e responda o que faz um serralheiro. Vocês lembram que tinha, né, um texto, uma historinha, né? Sobre o rapaz que ia procurar emprego, que o pai dele era serralheiro, né? O pai dele trabalhou muito para arcar com a educação dele. E tem essa informação, né, da profissão do pai dele. Ele tá pedindo aqui para você pesquisar o que significa o serralheiro. O que é um serralheiro? Olha, o serralheiro, gente, é o profissional que trabalha na serralheria, né? Ou seja, ele desenvolve cortes, furações e soldas em metais como ferro, alumínio, produzindo peças como portas, janelas, grades e esquadras, tá? Na segunda questão, ele diz: será que o jovem compreendia o valor do trabalho do seu pai? Antes não, né? No começo ele não compreendia, então você vai marcar um X em não. Justifique sua resposta copiando um trecho da história. Então, lá no trechinho tem um momento em que ele diz: era a primeira vez que o rapaz se dava conta do significado de um par de mãos trabalhando todos os dias para pagar seus estudos, certo? Então aqui prova que realmente ele não entendia, né, que o pai dele, o trabalho, o esforço do pai dele, ele entendeu só depois. Terceira questão diz: o pai não permitia que seu filho trabalhasse, pois queria que este valorizasse os estudos. Só estudando, o filho no futuro poderia estar mais preparado para quê? Preparado para o trabalho, né, e para ser um bom profissional, certo? Na 4, ele pede para você ler a fala do diretor, que ele diz: isso é o que eu procuro no meu pessoal. Aí o que o diretor procura, né? O que o diretor procura, na verdade, o pessoal dele? Uma pessoa que possa apreciar a ajuda dos outros, que conheça o sofrimento dos outros. Ele até fala isso no texto, tá? Tudo isso aqui vocês vão retirar do texto mesmo, tá bom? Da historinha lá. Terminados, a gente vai prosseguir para o nosso próximo conteúdo, que ele também não tem no livro, tá? Mas é um conteúdo de aprofundamento, que a gente já falou sobre a origem do dinheiro no Brasil colonial, agora a gente vai falar da origem do dinheiro no Brasil império, tá? Então vamos prosseguir aqui. Olha aqui, a gente vai entender um pouco mais sobre essa história do dinheiro, que ele é importante, tá? E aqui fala que quando Dom João VI voltou para Portugal, levou não só a corte, tá? Mas também o Tesouro Nacional. Ele levou muitos bens daqui do Brasil, né? Dinheiro, na época as moedas, né? E já tinha a impressão de papel, né? Em dinheiro e papel. Passou-se a emitir papel moeda sem lastro metálico suficiente, o que ocasionou a progressiva desvalorização do dinheiro. Assim, quando Dom Pedro I se tornou imperador do Brasil em 1822, encontrou os cofres vazios e uma enorme dívida pública. Sob o governo de Dom Pedro II, a situação melhorou um pouco, principalmente devido à produção cafeeira, que seria o centro da economia brasileira nos próximos 100 anos, e à construção de ferrovias e estradas. Então vamos lá. Quando Dom João VI foi embora do Brasil, ele levou uma parte do Tesouro Nacional, tá? Ele levou o dinheiro, não, ele levou moedas, né, de ouro e prata, e até mesmo o dinheiro que era impresso, ele tinha um rastro, que era um rastro metálico. Como foi levado, o Dom João VI levou tudo, não tinha esse rastro metálico para colocar na impressão das moedas de papel.
né, que no caso é o dinheiro em papel. Então isso desvalorizou, né? Era só mais um papel, era como se não tivesse valor nenhum. Isso desvalorizou muito, né, o dinheiro nacional. Então quando Dom Pedro I chegou aqui, estava tudo falido, né? Ele teve que tentar ali administrar a situação, que só melhorou com Dom Pedro II, né? E aí teve uma melhora por conta da produção de café, né? Que foi ali o centro da economia do Brasil por 100 anos. E a construção de ferrovias e estradas, né? Ferrovias é os trilhos, né? Por onde passa transporte de trem, certo? Aqui, gente, nós temos essas duas moedas aqui, né? Que foi a moeda de 6.400 réis de 1822 em ouro, conhecida como peça da coroação, foi cunhada para comemorar a comemoração de Dom Pedro I como imperador do Brasil. Então, quando Dom Pedro I chegou aqui, essa moeda foi cunhada, né, e ela é chamada de peça da coroação, né, que é uma moeda de 6.400 réis, tá? Continuando, aqui, ó, fala que em 1888, com a abolição da escravatura, completava-se parte do caminho, que seria concluído pela imigração, da formação do nosso mercado de trabalho, o que disponibilizou a mão de obra necessária para a nossa industrialização. Foram evoluções imprescindíveis para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Então, o que ele está falando aqui? Depois da escravidão, né, que eles tinham os grandes, né, donos de terra, eles tinham seus lucros e seus bens a partir do trabalho escravo, né? A partir de pessoas que trabalhavam para eles sem receber nada em troca, né? E até vivendo em condições sobre-humanas. Quando a escravidão acabou, houve-se a necessidade de contratar pessoas, né? E é aí que surge essa circulação da moeda, né? Essa circulação maior da moeda, que não é só por compra e venda de algo, mas por produção também. Se eu estou trabalhando numa empresa, estou prestando um serviço para essa empresa, eu vou ser pago por isso, né? E esse meu dinheiro eu vou usar para comprar coisas necessárias que vai circular para outro lugar. Então, essa circulação do dinheiro surgiu depois da abolição da escravidão, né? Por conta da mão de obra que foi necessária, né? E assim se inicia o capitalismo, tá? Guardem essa palavra que mais lá na frente eu vou pedir uma coisinha para vocês. No dia a dia, passou-se a usar o 1.000 réis, né, múltiplo do real, como unidade monetária devido às seguidas desvalorizações. Essa aqui, gente, é o dinheiro impresso naquela época, né, uma cédula de 1.000 réis, com aqui a imagem de Dom Pedro II. Esse aqui é Dom Pedro II, tá? Aqui mesmo no centro. Essa era a moeda de 1.000 réis. E aqui, como eu falei para vocês, eu pedi para vocês guardarem aquela palavra lá, né, capitalismo. Por quê? Porque eu vou pedir para vocês pesquisarem o que é o sistema capitalista, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa para descobrir o que é isso. Eu não trouxe informações justamente para vocês pesquisarem. E na aula de correção eu vou trazer sobre o que é o sistema capitalista para vocês, certo? Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, façam atividade, né? Façam essa pesquisa, tá bom? Copiem no caderno a pesquisa, certo? Um beijo e até a próxima aula.